R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Cara, você quer aprender como que eu faço para ter esses resultados aqui, ó, trabalhando pela internet? Mais de 180 mil disponível usando robôs da maneira correta. E com isso, eu consigo viver viajando e conhecer os melhores hotéis do mundo. Dá uma olhada nesse aqui, ó. E eu tenho certeza que você também pode fazer isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo. Teoricamente, né, um termo, eu estou esperando a minha demissão e tal. Ele se mostra visivelmente incomodado com algumas críticas que vem recebendo, com o que se tem escrito, falado, irradiado, enfim, com parte da imprensa na análise do trabalho dele no Palmeiras. A pergunta é legítimo esse sentimento do Abel? Ele está incomodado, porque se não tivesse incomodado, tocava a bola, não, tal. Ele diz, eu estou prestando atenção naquilo que eu acho que tem qualidade e eu filtro o que não tem qualidade, o que é sensacionalista, o que não é. Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de citar e citou fortemente antes da bola rolar e, de certa forma, um pouco mais tranquilo, ele completou, o que disse antes do jogo, dessa forma, parte da entrevista nós estamos mostrando. É legítimo esse sentimento, Léo? O sentimento que toma conta de parte dos pensamentos, com toda certeza, nesse momento do Abel? Paulo, eu vou começar do final. Sobre a imprensa, assim, aí eu acho que particularmente em Portugal não há muita diferença, não. Sobre algumas coisas serem aumentadas, serem tratadas de forma sensacionalista. A gente acompanha bem o trabalho lá e acho que, como ele mesmo colocou, né, não é colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer que todo mundo é igual, mas esse componente há. E lá, assim, aqui no Brasil você tem os clubes de massa, que são muitos, lá são 3, e ainda Porto e Benfica mais até que o Sporting. E a coisa é pesada. Um traque vira uma bomba atômica muitas vezes. Então, acho que nesse aspecto, né, ele poderia estar um pouco mais até escolado, porque a banda toca desse jeito, não estou dizendo que é certo. A declaração anterior me pareceu claramente irônica, né, sobre a questão de estar esperando pedido de demissão. Acho que é uma alusão óbvia à cultura que se encontra no futebol brasileiro. Isso, assim, isso diz muito sobre por que muitos técnicos que vêm de fora, os que dão errado vão embora, e os que dão certo percebem rapidamente que, se deu certo, é melhor tentar dar um salto maior do que aqui, né? Porque tem coisa melhor para fazer, tem lugar melhor para estar. Não que o futebol seja perfeito em algum lugar do mundo, mas aqui você encontra, além das questões da ultra repercussão de qualquer revés, pressão interna, dirigente que quer dar palpite no time, ameaça de demissão por causa de qualquer coisa. Existe o cara que vê que não precisa estar aqui, quer dizer, se eu sair daqui eu posso ir para um lugar melhor, normalmente ele vai. Não sei se vai ser o caso do Abel, não sei o quanto ele está comprometido a longo prazo com o Palmeiras. Mas, assim, a cultura geral do futebol brasileiro faz com que o cara que venha de fora para cá e sinta que pode dar um salto para outro lugar, ele nunca veja o Brasil como destino final. Esses caras não querem ficar aqui pro resto da vida. O Abel não quer ficar aqui pro resto da vida. Vice como destino final, traria a família para cá. Não trouxe exatamente por isso. Então, e ele cita a questão da família o tempo todo, né? A resposta para mim à pergunta feita pelo Léo, não sei se é o caso do Abel, né? De querer sair na hora que ele puder sair, a minha impressão é que sim. Eu acho que a gente tem que separar muito e tem muita gente com dificuldade de separar as coisas. Então, uma coisa são os questionamentos que a gente pode e deve fazer ao Abel Ferreira, né, em relação, sobretudo para mim, a não conseguir jogar contra equipes muito fechadas, a não conseguir propor o jogo, a não conseguir tomar iniciativa. Esse é o questionamento do ponto de vista tático. As críticas, e aí acho que são críticas mesmo em relação ao comportamento dele na beira do campo, para mim essas são necessárias, elas têm que acontecer e elas têm que continuar acontecendo. Mas a gente não pode, por conta da legitimidade desses questionamentos e dessas críticas, ignorar a parte que diz respeito a gente, que eu acho que é uma parte indiscutível.
existe sim muito Concordo. sensacionalismo na imprensa esportiva brasileira. Se é maior, igual ou menor do que a de Portugal, eu não sei. Mas é muito. E está atingindo níveis realmente insuportáveis. Eu me incomodo com isso toda semana, eu me incomodo com a nossa profissão. É um negócio que, inclusive, escrevi no blog outro dia sobre essa ditadura da contundência. A gente vive uma ditadura da contundência. É preciso ser contundente o tempo todo, né? Com assuntos, com temas ou com derrotas às quais você não deveria reagir com tanta contundência. Você deveria entender que aquilo ali faz parte do futebol, ganhar, perder, né? Então, existe muito disso na imprensa esportiva e eu entendo completamente. Não é só o Abel que se incomoda com isso. É claro que isso vai mudando de acordo com os maus momentos que técnicos vêm vivendo, mas pode ter certeza que até o Crespo, que parece um budista, né, de tão tranquilo, de tão calmo na beira do campo, na hora que as coisas andarem e eventualmente tomarem o rumo que tomam para todos os treinadores invariavelmente no Brasil, com pressões insanas e absurdas e totalmente fora do contexto em relação a derrotas, ele vai acabar tendo a mesma reação, vai acabar não suportando. Então a gente precisa olhar um pouco também para o nosso umbigo, porque a contundência em relação aos erros dos outros, às falhas que profissionais do futebol têm, elas são muito grandes. Agora, olhar um pouco para as nossas críticas, para os nossos problemas e nossas falhas, eu acho que isso tem acontecido muito pouco. Mas... Fala, Vitor, você chamou aí. Pode falar, Pedro, eu completo depois. Mas eu acho que eu concordo com absolutamente quase tudo ali. Que o Jean fala da autocrítica, né? Para usar um termo que as pessoas gostam muito quando se fala do sensacionalismo. Não é porque o Abel sentou e criticou uma situação ou outra de imprensa que a gente vai vir aqui comentar apenas baseado em um corporativismo de que ele está errado, nós estamos certos, porque acho que não é aí. Não é por aí, a gente está sempre revendo e refletindo e pensando sobre tudo. Só que eu acho que tem outro ponto também. O Abel ele é um técnico relativamente novo. O Abel tem passagens por Braga, PAOK e Palmeiras. Acho que todos concordamos aqui que o Palmeiras é o maior trabalho da vida dele, da carreira dele, da curta carreira dele. E talvez por isso, Pedro, desculpa interromper, ele não tenha experimentado o que é o Exato, mas é nesse lá, ponto, né? É nesse ponto que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar, Léo. Com todo o respeito que o Braga merece, por toda a história que ele desenvolveu, que ele teve lá, que ele pôde, galgar, subir ali bastante, assumir time, que ele foi pro PAOK, no PAOK ele chama atenção e ele vem pro Palmeiras, com todo o respeito que esses dois clubes de lá merecem, nada chega perto da pressão que ele pode vir a receber ou está recebendo no Palmeiras. Então me questiono também até que ponto o Abel ainda não está entendendo como lidar com tudo isso. Porque aquele Abel de início de trabalho, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, ele foi muito festejado. Abel foi alçado a um posto de quase que unanimidade, se não unanimidade, mas bateu muito perto disso, o que fazia, como trabalhava, resultado a curto prazo, como falava de futebol, aquela semana de entrevistas que ele deu, que ele estava de férias, se propôs a atender quase que toda a imprensa brasileira para falar de futebol, de vida, de cultura, de família. Naquele momento, ele saboreou a glória. E talvez ele não estivesse acostumado a saborear as pedras. E aí o que eu quero dizer, nada contra o Braga, contra o PAOK. Só que nada que ele viveu lá se assemelhou ao que ele viveu no Palmeiras. E talvez também caiba, Pedro, se cabe uma autocrítica aqui, só finalizar, Vitor, mas se cabe uma autocrítica aqui da nossa parte do sensacionalismo, acho que cabe também uma reflexão do Abel, que não é pressão desmedida, exagerada, que ele tem que enfrentar, que ele tem que aceitar. Mas acho que cabe também entender o tamanho de cada desafio, porque quando a gente entra para falar das críticas, como o Jean pontuou, de oferecer um pouco mais de repertório, de entender que as últimas partidas decisivas não foram boas, de entender que vai ser cobrado porque tem um grande time, um grande elenco, um grande investimento, está no pacote também, ele pode fazer as ponderações, as críticas pontuais ali sobre a situação de sensacionalismo. Mas acho que ele entender também que é o maior trabalho, é uma repercussão maior, pode haver sim uma crítica, não é exagerada, sensacionalista, mas uma crítica por algum momento aquilo, acho que cabe também um pezinho atrás, um recuo, de entender que isso vai acontecer. Acho que não dá para dizer também, Pedro, que tudo que ele fala, vale ali. Eu acho que cabe essa reflexão. Até para passar para o Birner, mas assim, eu só não acho que a gente pode usar a grandeza dos clubes para justificar a insanidade em relação à pressão. Não. Insanidade e sensacionalismo não. Mas foi uma insanidade. Foi uma insanidade com ele
foi uma insanidade com ele, foi uma insanidade com o Cuca, que depois de 10 jogos, tinha gente querendo demitir o Cuca, tinha gente discutindo a contratação do Cuca. É uma insanidade o que acontece com o Rogério Ceni. Todos vivem insanidade. E eu acho que assim, a grandeza do clube, a pressão e tudo mais que a gente fala, é normal, é inerente ao trabalho, não tem dúvida nenhuma. Só que eu acho que a gente não pode usar a grandeza dos clubes para justificar o que tem se visto no futebol brasileiro nos últimos tempos, inclusive num contexto que é muito pior do que o já absurdo contexto do futebol brasileiro. Tô na mesma página que você, Jean. Só acho que não justifica insanidade, não justifica radicalismo, não justifica cobrança sensacionalista, porém explica uma adaptação que o Abel precisa ter. Se ele for treinar uma seleção de Portugal, é diferente de treinar o Palmeiras. Se ele for treinar o Palmeiras, é diferente de treinar o Palmeiras. Mas você concorda que foi insanidade o que aconteceu? Estamos na mesma página. Só acho que também cabe uma autocrítica a ele, sabe, de entender que em alguns momentos ele vai precisar, como diria Vanderlei Luxemburgo, mastigar água, sabe? Absorver, entender. A insanidade ele pode rebater. Ele pode entender que não é comum. Mas acho que em alguns momentos também ele vai precisar equilibrar. Entender que ele deu um passo maior, que ele está no outro clube, que o holofote vai ser maior. Ele é hoje um dos 2 técnicos mais visados. Talvez um dos 3, a gente está falando de Ceni, Abel e Cuca, talvez Ramires ali. Mas ele vai ser um cara muito visado num país que é o país do futebol. Então acho que talvez caiba também isso, para além da insanidade, que eu estou na mesma página que você, viu, Jean? Fala, e até no quintal dele, né, Birner, tem um exemplo agora que é o Jorge Jesus, né, um super técnico português que voltou ao Benfica e não para de tomar porrada. O que ele tomou de pancada nessa volta ao Benfica, quando os resultados não vieram, depois de eliminações e tudo mais, né, ameaça de demissão também. Mas vai ser mantido, também. Né, Paulo? Vai, então. Mas aqui no Brasil não seria. Te garanto que depois de uma temporada como a do Jorge Jesus, ele não seria mantido. E a gente pode pegar vários exemplos na Europa. Você tem exemplos na Inglaterra, tenho certeza disso. Na Itália podemos citar o Gattuso, o Paulo Fonseca. Teriam sido todos demitidos depois de uns 2, 3 meses de trabalho. Acho que essa é a diferença que a gente precisa notar, que nós temos sim em relação a todas as grandes ligas europeias. Mas aonde está o erro aí, Birner? Eu acho que está no tom. Se você pegar algumas, eu não conheço todas, mas, por exemplo, algumas lives de YouTube de clubes, por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas tem, por exemplo, de um clube onde você vê uma live onde a discussão é politizada, taticamente bem feita, mas não chamam jogadores de vagabundos, de desgraçados, esse tipo de coisa. Essa tem 50, 60, 70 mil inscritos. A que faz a outra parte tem 500 mil. Quer dizer, a gente pode, por exemplo, quando um jogador chega tarde no treino, ou quando o jogador é pego numa festa clandestina, né, de maneira irresponsável, falar que o jogador tem que ser multado, que o jogador precisa ter mais responsabilidade, se é no caso do treinamento, que o jogador tem que treinar com mais afinco. Isso vai atrair X público. Se a gente vier aqui chamar o jogador ou o cara de vagabundo, isso vai atrair 5x público. E aí é uma questão comercial da turma que se dispõe a fazer isso. E eu entendo o incômodo do treinador. A frase que mais me incomodou do Abel não foi em nenhuma dessas entrevistas. Eu não gostei quando ele há algum tempo disse contra tudo e todos. Quando ele estava muito nervoso. E eu pensei, eu defendo o trabalho desse cara que nem um louco. Né? Eu acho que quando o time não tem alternativa de jogo ofensivo, a gente entende que ele não teve tempo de preparar isso para poder ser cobrado. Talvez tivesse tempo e não consiga fazer, mas enquanto não tem tempo, não posso cobrar. E esse cara conseguiu ganhar os títulos importantes, né? E fechou uma das melhores temporadas do Palmeiras. Eu entendo também quando alguém dá uma declaração que eu considero um pouco fora do tom, porque nós somos seres humanos e sob pressão nós às vezes falhamos. Serve para qualquer pessoa no mundo. Se alguém for imune às falhas, parabéns. Eu não conheço, eu não sou, tá? Eu sou imune às falhas. Então, eu vejo tudo sob esse ponto de vista humano, e eu entendo a paixão do torcedor de querer tudo muito intenso, porque a gente está falando de
do time das pessoas, né? E as pessoas vivem isso com muita intensidade, como nós já vivemos e como nós até nas nossas folgas, quando tiramos um tempo, ainda vivemos com muita intensidade. E não sei se todos nós, mas alguns de nós ainda faz isso. Tem gente aqui, por exemplo, que pode, de repente, o time estar numa reta final de um campeonato importante e pede uma folga para poder ir numa arquibancada, para poder vivenciar, já que não pode fazer no dia a dia, como faria se trabalhasse em outra profissão, como seria alguém que está tweetando, ou falando, ou criticando. Então, eu entendo tudo isso. Eu só acho que o tom, ele é exagerado às vezes, acho que às vezes falta com respeito, e o treinador falou disso. Eu compreendo as críticas do técnico e eu recomendo a ele, como disse o Pedro, que consiga absorver com a maior serenidade possível, porque ele não vai mudar o mundo. Esse é um budista, de fato. Vitor Birner. Nós vamos... Se conhece. Nosso exemplo de calma e serenidade. É importante ter esse contraponto aqui, a tranquilidade do Vitor. Olha lá, o Jean tava descendo o reio na política do extremismo, tal. Aí o Birner foi ali equilibrado toda a vida e foi ironizado pelo colega. Você vê como é? Não, mas eu tô falando porque ele de fato não é uma ironia, não. É um fato apenas. Eu sei. Eu só... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.